Amada igreja, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu convido para que todos neste momento abram as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 8. Nós leremos do verso 14 até o verso 25. Romanos, capítulo 8, verso 14 a 25. O sermão desta noite é a glória dos filhos de Deus. Romanos 8, versos 14 a 25, diz assim a palavra do nosso Deus: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Santo Deus, adorado, bendito seja o teu santo nome, por este período de cânticos espirituais que aqui fizemos, período de confissão de pecados. Senhor, agora pedimos para que o Senhor possa falar ao teu povo, por meio da exposição da palavra do Senhor, para que todos saiam nesta noite esperançosos e cheios do poder de Deus, na certeza que o nosso sofrimento nesta vida é passageiro e não se compara àquilo que nós, os teus filhos, viveremos para sempre na tua presença. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é preciso notar que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Toda a criação, o vasto universo, não são experiências de um cientista maluco, que cria as coisas de maneira irresponsável, não sabe para o que está criando e para onde a coisa vai no futuro. Pelo contrário, a grandiosa criação de Deus é o palco onde a glória de Deus é revelada. Deus abre a cortina da sua glória para criar e para manifestar a sua glória. Neste grandioso espetáculo há um só protagonista. Este é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos convocados como filhos de Deus para sermos coadjuvantes neste grandioso espetáculo de glória. Nós, os filhos, porque Deus compartilhou a sua glória com seus filhos. A Bíblia descortina diante de nós um grandioso e eterno plano de redenção, no qual Deus não está apenas olhando as coisas acontecerem, mas antes Ele está governando as coisas, está cuidando meticulosamente para que todas as coisas que acontecem possam estar dentro do seu plano eterno de redenção. E mais, Deus está agindo, Deus está controlando a história para que a história tenha um fim adequado, a saber, a glória de Deus.
Deus zela pela sua própria glória. E é para a glória de Deus que Deus abre a cortina deste grande espetáculo de glória, para manifestar a sua glória. E os filhos de Deus, salvos por Jesus, são partícipes desta glória. Só que neste espetáculo não existe encenação. Não é como numa bela peça teatral que você olha e as pessoas estão performando uma coisa que na verdade é apenas um conto. Não é verdade. Neste espetáculo, tudo é real. Deus não está brincando. Satanás não está brincando. Mas há muita gente brincando. E a dura realidade que essas pessoas estão brincando é que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Deus há de julgar todos os pecadores, vivos e mortos, conforme aquilo que praticaram, porque o salário do pecado é a morte. Nosso pecado é odioso e merece toda a justa condenação divina, do justo juiz que tudo vê, não apenas aquilo que é aparente, mas vê a profundidade do nosso coração. Não apenas o nosso pensamento, mas antes a intencionalidade do nosso pensamento. Não apenas o pensamento de hoje ou de ontem, mas Ele já sabe o que vamos pensar. A encarnação do Filho de Deus faz parte deste grandioso espetáculo, que não é uma encenação. Antes, Jesus sofreu em seu próprio corpo a condenação dos pecados dos seus filhos. O pecado é tão odioso e tão grave que foi preciso Deus intervir nesta bagunça que nós fizemos, para que Ele resolvesse um problema que não era dele, mas Ele quis se envolver ativamente para resolver o problema, porque por meio de Adão, o cabeça federal da humanidade, todos pecaram e causaram este terrível estrago. Deus não apenas planejou um grandioso plano de redenção, mas Ele mesmo cumpriu, selou, consumou este grande projeto, este grande pacto. Deus sabe, meus irmãos, o que está fazendo desde o princípio. Ninguém por acaso foi o mestre de Deus, o preceptor, o professor de Deus. Ninguém ensinou Deus a fazer as coisas. Mas Deus governa todas as coisas, conforme a sua infinita sabedoria. A criação, portanto, não é um carro desgovernado que foi programado com uma linguagem de computador e ele segue o fluxo natural. Ou seja, a vida e a criação não é um código no qual Deus escreveu e os processos naturais vão se esvaindo pelos séculos dos séculos, as pessoas vão vivendo e morrendo. Antes, Deus tem as rédeas da história do universo e nada acontece fora do seu propósito, fora do propósito da sua glória. Os deístas afirmam que Deus é apenas o Criador, mas Ele não está mais engajado com a sua criação. Esta é uma visão que diminui a glória de Deus e é falaciosa, é mentirosa, proveniente de Satanás. Agora você talvez possa pensar comigo, mas se Deus está agindo e governando, por que então vemos tanto sofrimento, tantas pessoas na miséria, tanta corrupção, tanta maldade, tanta inversão de valores? Muito provavelmente estas pessoas pensam dessa forma e podem chegar a duas possíveis conclusões. A primeira conclusão talvez está mais alinhado com o pensamento deísta, qual seja, de que Deus na verdade não está governando nada. Ele é apenas o Criador, que perdeu o engajamento com a sua criação. E tudo que acontece decorrente de um processo natural. Ele não está envolvido com nada, ele só criou e deixou a coisa acontecer. Ou talvez você tenha uma segunda conclusão possível, que é, Deus vê as coisas acontecerem, mas não pode fazer nada, porque Ele é limitado em poder. As duas afirmações, meu caro amigo, minha amiga, são extremamente falsas. O que eu acabei de dizer são
falsas as afirmações e são de procedência maligna, porque negam a revelação que Deus faz de si próprio na Escritura. A primeira afirmação, isto é, de que Deus é o Criador de todas as coisas, mas Ele perdeu o engajamento com a sua criação, Ele deixa as coisas acontecerem de acordo com seus processos naturais, é uma visão, como eu disse, deísta, não é cristã. Trata-se de uma visão, então, herética, que nega a parte da Escritura e diminui a glória de Deus. A segunda afirmação, que fala que Deus vê as coisas, mas não pode fazer nada, é uma visão, talvez, de um Deus que é o Deus pagão. Não é o Deus revelado na Escritura, não é Yahweh, transliterado para a nossa língua, Jeová, não é o Deus de Israel. Porque o Deus revelado, o Deus de Israel, Ele é onipotente, pode fazer todas as coisas. Pode ser que você às vezes tenha esse pensamento, que eu acabei de falar, de forma não dolosa. Ou seja, você não tem intenção de pensar ou diminuir a glória de Deus. Pode ser que você tenha essa visão distorcida porque às vezes você não faz parte de uma igreja bíblica, ou você não frequenta escolas bíblicas, ou você é um cristão que não lê a Bíblia. Mas a minha oração nesta noite é que o Espírito Santo possa tocar no interior do seu coração, para que você possa desfrutar das riquezas da glória de Deus e conhecer o Deus da maneira, o único Deus verdadeiro, da maneira como Ele se revelou. Agora, voltando ao questionamento principal que fiz no início deste sermão, se Deus está controlando todas as coisas, então por que existe tanta miséria, tanta desgraça, tanto sofrimento, tanta corrupção, tanta maldade, tanta inversão de valor? Bem, mas eu preciso te dizer uma coisa. Esta pergunta que eu fiz, ela tem um erro grotesco epistemológico. Isto é, ela possui um erro na própria concepção do pensamento. As premissas estão erradas. A validação do pensamento, do conhecimento também está equivocada. A pergunta que precisa ser feita à luz das Escrituras não é se Deus está governando porque existe maldade e perversidade e tantas coisas horrorosas. A pergunta à luz das Escrituras que precisamos fazer: como pode um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é paciente, suporta os ímpios? Como pode um Deus cheio de misericórdia e de graça sustentar as pessoas, mesmo elas sendo blasfemas? Como pode um Deus amar tão forte assim o pecador? Esta é a pergunta verdadeira que precisamos fazer à luz da palavra. A sentença contra o pecador já foi proferida há muito tempo, desde o Gênesis. Deus disse a Adão: no dia em que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você, Adão, você vai morrer. E a palavra Adão vem da palavra Adam, que significa humanidade, ser humano. E a própria Escritura do Novo Testamento explica isso para nós do modelo de representatividade. Adão é chamado de o cabeça federal da humanidade. Por isso que quando Paulo vai escrever, ele fala: em Adão todos caem. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o profeta Ezequiel, ele traduz isso muito bem na célebre frase que vocês talvez já ouviram falar em muitas ocasiões: a alma que pecar, essa morrerá. Após pecar, Deus disse a Adão a seguinte frase: maldita é a terra por sua causa. Por sua culpa, a terra se tornou um lugar cheio de maldições. Então, a criação de Deus perfeita foi manchada pelo pecado de Adão. Está manchado pelo pecado da humanidade. O pecado está na nossa responsabilidade e não na responsabilidade de Deus. Somos seres morais completamente responsáveis pelos nossos próprios atos. A maldição que toda a criação está sujeita está inteiramente na responsabilidade humana. Deus deixou isso muito claro. A terra se tornou maldita por sua causa, humanidade. Por sua causa, ser humano.
A queda é um fenômeno que não atingiu não apenas todas as esferas do ser humano, mas ela manchou toda a criação de Deus. Você pode conferir depois em Gênesis, no capítulo 3, verso 17 em diante. Logo, o pecado é a resposta para todo o sofrimento, para toda a miséria, para toda a injustiça que vemos no mundo. Não Deus. Mas é o nosso pecado que causa isso. Mas fique tranquilo, porque Deus está resolvendo essa bagunça toda que nós causamos. Deus está no controle. Ele não está apenas assentado reinando, Ele está ativamente com a batuta do universo em suas mãos, governando, permitindo que os ímpios às vezes prosperem, mas não definitivamente, permitindo às vezes o nosso sofrimento, mas não definitivamente. Deus mesmo aceitou levar todo o prejuízo por causa da bagunça que nós fizemos, condenando o seu próprio filho, a fim de redimir os eleitos, os seus filhos, e encaminhá-los para a glória. Deus está fazendo para si um grande exército, e esse exército é um povo fraco, indigno, pecador, mas que foi objeto do amor transbordante de Deus. Isso sou eu e você. Essa é a nossa história. Não podemos contar outra história, porque esta é a nossa história. Uma história terrível. Mas Cristo, o Pai, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito nos amou antes da eternidade. E apesar de nós, Deus nos ama. Agora precisamos responder ao questionamento: quem são os filhos de Deus? E Paulo responde no verso 14, Paulo responde afirmando que os filhos de Deus são todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Agora tem um problema nisso se você não entender bem o que a Bíblia está falando. Porque o homem natural não pode discernir a mente de Deus. O homem natural não tem uma predisposição de obediência a Deus. Antes, ele está em completo estado de rebelião. Satanás inseriu no coração do homem a sua rebelião. O homem tornou-se amigo do diabo. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O nosso verdadeiro herói, Cristo Jesus, destronou Satanás, matou a morte e nos escolheu antes da fundação do mundo, para dar tudo aquilo que eu e você não merecemos, que é o amor, a graça e o apacentar de um sumo pastor, que cuida das nossas almas. Então o homem natural... Como pode um homem natural seguir a Deus? Na verdade, o homem natural, ele não pode ser guiado por Deus, simplesmente porque o homem natural não consegue agradar a Deus. Agora, uma vez que Deus chamou este homem natural para uma tão grande salvação, fomos convencidos pelo Espírito de Deus, em nosso estado caído, precisando de socorro e misericórdia. Assim o Espírito nos outorgou ao coração a graça do arrependimento. Você não se arrependeu por conta própria. Foi Deus quem te convenceu neste estado, para que você confessasse o seu pecado. Não você, antes a graça de Deus na sua vida. Uma vez arrependidos pelos nossos pecados, o Espírito Santo nos sela o coração, o selo para nossa redenção, e o selo é o batismo com o Espírito Santo, que nos insere em Cristo Jesus por uma união espiritual, e nos insere também no corpo de Cristo. Agora fazemos parte do exército de Deus. Somos então somente capacitados pelo Espírito Santo é que podemos ser guiados por Deus e sermos filhos de Deus. Os filhos de Deus obedecem a Deus, mas a obediência não é a causa da nossa salvação. Nós não somos salvos porque somos obedientes. Porque se assim fosse, estava todo mundo no inferno, não é isso mesmo?
Mas Deus nos chamou para essa tão grandiosa salvação. A salvação a obediência não é a causa da nossa salvação, mas o resultado de um coração transformado. Porque se assim fosse, se a salvação dependesse da nossa obediência única e exclusiva, a salvação seria uma boa obra. Mas Paulo afirma na palavra que não de obras, para que ninguém se glorie, em Efésios capítulo 2, verso 9. A causa da salvação está exclusivamente em Deus, e na sua fidelidade, em seu amor infinito e transbordante. Então, a nossa vida de obediência é uma consequência da graça de Deus derramada sobre nós. As obras não salvam, mas os salvos praticam boas obras, que Deus mesmo predestinou que nós fizéssemos elas. Só podemos fazer boas obras no poder do Espírito. Logo, o Espírito nos guia a obedecermos os mandamentos de Deus, porque o Senhor nos regenerou. Quem são os filhos de Deus? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito, não de obras, mas no poder de Deus. E Paulo explica para nós no verso 16, que o próprio Espírito testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus. E nós sabemos disso, é o Espírito que dá testemunha em nossos corações. Por isso nós não devemos viver uma vida de medo do futuro, porque nós não somos mais escravos do pecado para termos medo, mas recebemos o Espírito de adoção, que agora nós temos um Pai. Hoje podemos clamar, Abba, Pai. Por meio de Jesus, fomos adotados, fomos objetos do grande amor de Deus. Somos unidos como igreja, num grande exército de irmãos, unidos em um só corpo, o corpo de Cristo. Quando Jesus estava na sua quinta-feira, antes da sua morte, ele estava agonizando no Getsemane, e ele fez uma oração a Deus, ao Pai, dizendo, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus estava naquele jardim, agonizando, porque sabia para o que ele estava destinado, para morrer no lugar de pecadores. Só que ele, na agonia, ele clamou, Abba, Pai. E Paulo está nos explicando que a expressão Abba, Pai não é apenas e exclusiva de Jesus, mas de todos os filhos de Deus. Porque fomos adotados em Cristo Jesus, porque no seu momento de maior agonia, Jesus clamou ao Pai dizendo, meu querido Pai, Abba Pai, e assim como Jesus clamou, nós também podemos clamar em nossos corações. Jesus foi deixado, abandonado na cruz, abandonou Deus porque ele se fez maldição, ele se fez pecado, para que hoje eu e você nunca mais pudéssemos nos sentir sozinhos. Jesus foi abandonado para que hoje eu e você fôssemos acolhidos por Deus. Só que o sofrimento que Paulo está desenvolvendo, ele é necessário, presente e real. Paulo nos ensina isso no final do verso 17, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Devido ao fato, então, de sermos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, nosso Senhor, precisamos ser partícipes não apenas da sua glória, mas do seu sofrimento. Para que sejamos partícipes da glória, precisamos antes ser partícipes do seu sofrimento. Como verdadeiros cristãos, precisamos nos conformar em Cristo, em sua morte, para que possamos fruir das riquezas da sua ressurreição. E Paulo explora esse tema muito melhor em Filipenses 3, no verso 10, quando aborda justamente a necessidade de os crentes terem comunhão com os sofrimentos de Cristo. E é inevitável o sofrimento na vida. Você pode tentar correr, mas o sofrimento sempre te pega. Não há como escapar. Paulo está escrevendo aqui justamente porque muitos cristãos naquela época tinham uma ideia errada do cristianismo. Eles estavam pensando que o sofrimento
totalmente incompatível com a fé cristã. E Paulo está ensinando justamente o contrário, a necessidade de conformidade com a morte do Senhor Jesus, ou seja, de termos comunhão com Cristo em seus sofrimentos. Foi por entender esta doutrina corretamente que a igreja primitiva foi perseguida. Foi por entender esta doutrina corretamente que nós devemos ser partícipes também do sofrimento de Cristo, foi que eles foram injustamente condenados, seus bens expropriados, eles e toda a sua casa, suas crianças, seus filhos jogados às feras para que elas possam comer a sua carne, mas eles achavam dignos de assim fazer. Eles não se lamentavam, antes eles entendiam que Deus estava sendo glorificado em meio ao sofrimento. Só que há uma novidade para nós, que deve ser vista em nossa vida como um contraste belo. Porque, primeiro ponto, não apenas os ímpios sofrem as consequências de um mundo caído e maldito. Os santos também ainda habitam no corpo mortal. Nós sofremos doenças, nós choramos, e clamamos a Deus por socorro. O sofrimento faz parte da vida humana. E ao longo da nossa vida, nós colhemos muitos frutos amargos. Essa é uma verdade que não pode ser alterada. Se você talvez está aqui e não recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, fique tranquilo, porque eu não vou te contar nenhuma mentira. Eu não vou falar que se você receber a Cristo nesta noite, os seus problemas estarão resolvidos. Nunca mais você vai chorar nesta vida. Você sempre vai ter tudo o que você quer, basta declarar a sua vitória. Eu jamais falaria isso com você. Antes, o que eu posso falar, que está registrado na palavra e posso proclamar esta verdade, é que o seu sofrimento vai ter um fim. E ele não se compara com aquilo que Deus há de revelar, a glória do seu povo escolhido. Infelizmente, há um falso evangelho divulgado no meio do evangelicalismo brasileiro. Mas há uma boa notícia, meus irmãos, e precisamos proclamar esta verdade de forma muito alegre, porque sabemos que tudo que sofremos nessa vida um dia chegará ao fim. E Paulo coloca isso, que Deus preparou seus filhos para a glória. Nós não fomos destinados para a destruição, fomos destinados para a glória. E Paulo escreve: os sofrimentos do tempo presente, no verso 18, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O apóstolo afirma então esta grandiosa verdade: o destino dos filhos de Deus, os filhos de Deus são destinados para a glória de Deus. Paulo procura então fazer um contraste entre o sofrimento presente e a glória futura, que somente os filhos vão usufruir. E poderíamos talvez pegar este verso que Paulo deixou registrado na Escritura e parafrasear. Talvez seria mais ou menos assim: o sofrimento de vocês cristãos que vivem nesta vida não vai ser para sempre. Suportem o sofrimento, porque se compararmos com a glória eterna de Deus, que vai ser revelada em vocês, vocês vão ver que o sofrimento é só por um pouco de tempo, vale a pena. Suportem um pouco mais de tempo, suportem, lembra que vocês nunca mais vão sofrer. Lembra que vocês nunca mais vão chorar, nunca mais sentirão abandonados, porque o Senhor será o pastor da vida de vocês para todos sempre. Ele vai apacentar o coração de vocês eternamente. Deus dará repouso e uma alegria indizível ao seu povo, uma alegria que não pode ser traduzida em palavras, mas uma alegria real. E precisamos executar um contraste na nossa vida, para compararmos o nosso sofrimento e a glória celeste. O nosso sofrimento e a glória celeste. Se você está cansado do seu sofrimento, você não veio aqui para que os seus problemas sejam resolvidos. Você veio aqui para ouvir a mensagem de Deus, no meio do povo de Deus, que o seu sofrimento, se você é filho, terá um fim, e este fim é um fim glorioso. O fim dos ímpios, sim.
um fim dos ímpios será eternamente desastroso. Portanto, igreja, aguardem, suportem as aflições, porque muito em breve Jesus consumará toda a sua gloriosa obra na nossa vida e nunca mais choraremos. Nunca mais. Nunca mais sentiremos fome, nunca mais nos sentiremos desamparados, mas a sombra do Onipotente estará sobre a nossa vida para todo sempre. Não precisaremos mais temer nada. E esta expectativa é uma expectativa vibrante, porque no verso 19 Paulo diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Como eu disse anteriormente, os filhos são aqueles que obedecem, são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e estes filhos têm o nome escrito no livro do Cordeiro antes da fundação do mundo, todos aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós não estamos diante de Deus por conta própria ou diante da representatividade de Adão, mas nós estamos afiançados, representados pelo melhor de todos os advogados que possa existir, porque Ele nos defende não apenas com argumentos, mas com seu próprio sangue. Os santos do Antigo Testamento morreram na fé, naquilo que aguardavam a manifestação vindoura do Messias, morreram nas promessas de Deus. Estes creram no Cristo que viria no curso da história. E nós, o povo da nova aliança, temos a fé firmada no Filho único de Deus, Cristo Jesus, que foi manifesto a todos nós. Só há salvação em Jesus, desde sempre foi assim e para sempre será. O mundo não conhece quem são os filhos de Deus. O mundo talvez tenha uma ideia um pouco míope daquilo que é religião, espiritualidade ou até mesmo cristianismo, mas há muita confusão, até porque muitos que professam a fé cristã não são necessariamente filhos de Deus. Há muitos que dirão naquele glorioso dia, no dia do Senhor, dizendo: Senhor, Senhor, em Teu nome nós operamos milagres, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós expulsamos até demônios. E Jesus falará: apartem-se de mim vocês que praticam a iniquidade, eu nunca vos conheci. Nós não devemos dar crédito, amados irmãos, a qualquer espírito. E hoje o que mais vê na internet, alguém começa a falar alguma coisa espiritual ou profecia, o pessoal logo se inclina para ouvir. João já advertiu isso, nós não devemos dar crédito a qualquer espírito. E não pensem em vocês que Satanás quer jogar medo em vocês, quer assustar vocês, talvez com um filme de terror. Esse não é o objetivo dele. O objetivo dele é enganar as pessoas. É fazer com que elas acreditem na mentira de maneira confortável. É sentir no interior dessas pessoas uma paz que é falsa, não está firmada na verdade. É levar as pessoas para o inferno de modo adormecido. Estou confortável, mas elas não sabem para onde estão indo. Mas Deus irá manifestar para todo mundo quem são seus filhos. Mais do que isso, Deus não manifestará apenas os seus filhos para os ímpios, no grande dia do Senhor. Aqui é o meu povo, aqui é minha igreja, ímpios. Mas Deus manifestará seus filhos a toda a criação. É o que o texto está dizendo. E esta criação, nos versos 20 e 21, diz que a criação está debaixo de um cativeiro. Agora, observem comigo que, como afirmamos anteriormente, a maldade que vemos hoje no mundo é culpa exclusiva do homem. As criaturas inocentes da terra e do céu são punidas por nossos pecados. A condenação da raça humana está impressa, impregnada na criação de Deus. Observem comigo no verso 20, que diz que a criação está sujeita à vaidade. A palavra vaidade aqui no original significa perversidade, depravação. Agora, não foi a criação que se colocou nesta posição. Paulo diz, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Com efeito, a palavra então afirma que a criação está debaixo da maldição do pecado, não porque escolheu isto, mas por culpa exclusiva do homem. A criação sofre com a pecaminosidade do ser humano, mas também não será assim para todo sempre, porque Deus não está apenas salvando um povo para si,
Deus, por meio de Jesus Cristo, está restaurando todas as coisas, toda a ordem cósmica será impactada pela nova criação. Paulo afirma isso em Colossenses no capítulo 1, verso 20, que por meio de Jesus Cristo, Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer as coisas do céu. E por meio da reconciliação no precioso sangue de Jesus, Deus está livrando a sua criação de uma prisão maldita que os homens colocaram. Lembrem-se, Deus disse: maldita é a terra por sua causa, Adão. A rebelião existente hoje será definitivamente aniquilada e não mais existirá pecado. Deus, por meio de Jesus, está fazendo tudo novo. Deus anuncia que haverá uma nova criação, um novo céu e uma nova terra onde habitará para sempre a justiça de Deus. E na nova criação não haverá um sol para iluminar as coisas. Antes, é a glória de Deus que nos aquecerá. É a glória de Deus que iluminará toda a nova criação. Não precisaremos mais dos corpos celestes para isto. Antes, a manifesta glória de Deus será a nossa realidade. E Jesus é a nova criação, porque Jesus matou na sua morte, aniquilou a morte. E o pastor puritano John Owen escreveu um livro muito conhecido que foi recentemente traduzido e publicado pela editora Vida Nova: A morte da morte na morte de Cristo. Ou seja, o dia em que Cristo, por meio da sua morte, matou a própria morte. Hoje experimentamos a regeneração do nosso coração como prenúncio da nova criação que está para chegar. Em Cristo nós temos então a esperança da glória celeste. Muito em breve, quando Jesus retornar, nosso corpo humilhado e abatido, tendencioso ao pecado, irá ser revestido de um novo corpo. Agora observem comigo dos versos 22 a 23, que existem aqui 3 gemidos: o gemido da criação, o gemido dos filhos de Deus e o gemido do Espírito. O gemido da criação, como eu disse, está vinculado à ardente expectativa. A criação geme aguardando a redenção, a libertação da maldição e a manifestação dos filhos de Deus. O gemido dos santos está ligado diretamente ao nosso intenso e mais íntimo desejo de redenção do nosso corpo. Os crentes gemem porque eles, assim como a criação, estão sujeitos ainda à perversidade de Adão. Os crentes também gemem porque sabem que o Espírito Santo que habita em seus corações regenerados é a prova viva, a garantia de que um corpo ressurreto e glorioso, semelhante ao de Jesus, está para chegar. Nós habitaremos em novos corpos, em corpos glorificados. Quando um santo peca, um cristão verdadeiro peca, isso aflige a nossa alma. Quando nós pecamos, a nossa alma fica angustiada porque nós não fomos destinados para a condenação. Amamos ao Senhor e seus mandamentos. Lutamos todos os dias contra as nossas tentações para não negarmos o nome de Deus na nossa vida. Odiamos o pecado porque amamos a Deus. E o nosso maior desejo é habitar num corpo glorificado, que será então para todo sempre e nunca mais haverá a possibilidade de pecar. Estaremos livres do pecado. Então nosso gemido, o gemido dos filhos de Deus é: vem Jesus, restaura o nosso corpo e restaura a tua criação, o ambiente do seu reino. Então o gemido do cristão pode ser dividido talvez em 2 aspectos. Num aspecto negativo, porque nós vivemos, sofremos, choramos, clamamos por misericórdia por causa dos nossos sofrimentos e as intempéries da vida. E um positivo, nós gememos porque ansiamos por este glorioso dia em que o nosso corpo mortal, cheio de moléstias, será revestido no novo corpo na era vindoura. Então o sofrimento do cristão é um sofrimento escatológico, é um sofrimento que aponta para um futuro. Somos convocados então a não apenas olhar para o nosso sofrimento hoje, mas a clamarmos pela era vindoura, de que um dia os filhos de Deus serão manifestos em todo o cosmos e habitaremos no novo céu e na nova terra, num ambiente completamente restaurado. O gemido do Espírito está ligado ao fato de que o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. O Espírito Santo outorga aos nossos corações arrependimento diário, temor a Deus, poder do alto céu para vencermos nossos pecados.
E não há nenhum pecado que você não possa vencer no poder de Deus. Mas pastor, eu estou sofrendo por... Não há nenhum pecado que você não possa vencer no poder de Deus. Por isso, meu irmão, não desista de lutar. Persevere na fé. E o Espírito Santo nos auxilia na nossa oração. Logo abaixo, se você continuar a ler este capítulo, no verso 26, Paulo diz que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, não pode ser traduzido em linguagem humana o que o Espírito Santo ora por nós, de tão profundo, porque Ele sabe exatamente o que nós precisamos antes mesmo de pedir. E a esperança, Paulo vai finalizando essa perícope, e a esperança é o que nos move, meus irmãos. É o que move a nossa caminhada cristã. A presença do Espírito Santo em nós é a manifesta certeza de que um dia nós teremos um novo corpo. Nós veremos Jesus face a face. Hoje, olhamos por meio da fé. No dia do Senhor, veremos Ele face a face, como Ele é. E pelo coração esperançoso que conseguimos descansar em Deus em meio às dificuldades da vida. A paz que excede todo o entendimento não é circunstancial. A paz que você sente em meio às tribulações não é porque tudo está dando certo. Não é porque você está ganhando muito dinheiro, ou porque a sua saúde está perfeita. A paz que excede todo o entendimento não decorre das nossas situações, mas decorre do poder de Deus e da graça da justificação. Por meio da justificação temos plena paz com Deus. Por isso a nossa paz é uma paz que excede todo o entendimento. Não estamos mais em Adão, estamos em Jesus, nosso Senhor. E há uma tensão escatológica do já e ainda não, isto é, verdadeiramente estamos num corpo, nós estamos com um coração regenerado, mas habitamos ainda dentro de um corpo mortal. Mas seremos plenamente transformados no evento chamado parousia, quando Jesus será manifesto a todo o universo, e assim na sua vinda, Jesus buscará e recolherá os seus escolhidos, e estes serão manifestos a toda a criação e a todos os ímpios. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus já foi inaugurado na vinda de Jesus, na manifestação visível do Deus invisível, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem vê o Filho, vê o Pai. E a nossa esperança, meus irmãos, ele é algo precioso, não é algo visível. Como Paulo diz, então, Paulo argumenta que a esperança que se vê não é esperança. É totalmente incongruente o pensamento de que a pessoa espera naquilo que consegue enxergar com seus próprios olhos. Por isso nós devemos ter esperança em meio às nossas tribulações. Por isso que pelo Espírito Santo nós somos capacitados a enxergar a manifestação da glória dos filhos de Deus. Ainda que nós soframos hoje, nesta vida, somos convocados a olhar para frente, a olharmos para a glória que haverá de ser manifesta a todos. E eu quero aqui fazer algumas aplicações com vocês. Todo o sofrimento que vemos neste mundo caído e maldito, decorre do pecado da humanidade, não de Deus. O pecado não é um desastre que ficou restrito aos seres humanos, antes, manchou toda a criação de Deus. E o sofrimento é a dura realidade da vida, atinge ímpios e cristãos. Paulo nos ensina que o sofrimento não é incompatível com a fé cristã. Antes, é necessário que sejamos partícipes do sofrimento de Cristo, para com Ele também sermos partícipes da sua glória. Ao enfrentarmos o sofrimento, não devemos nos perturbar com isso, ou simplesmente ficarmos desesperados, correndo de um lado para o outro, e acharmos que Deus nos abandonou. Sabe por quê? Porque é simplesmente impossível Deus nos abandonar, porque Ele não pode negar a si mesmo. Antes, Deus nos convoca a fazermos em nossa mente um contraste, sempre, o sofrimento que eu estou hoje e a glória futura, o sofrimento que estou vivendo hoje e a glória futura. O sofrimento momentâneo não pode se comparar com a glória eterna que Deus reservou para nós, os seus filhos. O sofrimento dos filhos não será para sempre, o sofrimento dos ímpios, sim, será terrível e para todos sempre.
Se você se sente culpado pelos seus pecados e está frio espiritualmente, não achando mais que é filho de Deus, eu convido você nesta hora para confessar diante do Senhor os seus pecados. Somente os filhos terão as lágrimas enxugadas pelo Todo-Poderoso. Somente os filhos têm direito à herança. Somente os filhos foram destinados para a glória. Que o Espírito Santo traga arrependimento ao seu coração. Para você, que já é um cristão verdadeiro e está sofrendo com as tribulações, tenha esperança, capacidade para suportar, paciência. Lembre-se dessa verdade bíblica: o sofrimento é apenas momentâneo e não se compara com a glória que Deus revelou para os seus filhos. Amém. Que Deus assim seja glorificado na vida do seu povo nesta noite.